Eu vou aqui fazer a leitura do texto que vou tomar como base. Você que tem sua Bíblia e quiser já acompanhar conosco, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Vamos ler os primeiros 22 versículos, versículo 1 até o versículo 22. Gênesis, capítulo 22, se eu não estiver anotado errado aqui, Gênesis 22, do versículo 1 em diante. Graças a Deus. É aquela escritura onde fala de Abraão, que recebeu aquela comissão, aquela ordenança, de apresentar o seu filho em sacrifício. Confere, está certo? Gênesis 22. Vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho. E cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e amado Pai Celestial, nesse instante solene, Senhor, em que aqui estamos, nos dirigindo a Ti uma palavra de oração, suplicamos pela Tua graça e pela Tua misericórdia, para que através das Tuas bênçãos, da Tua gloriosa presença, que Tu se volte para nós nesse instante, Senhor, porque somos pobres, somos limitados, somos necessitados de Ti, e suplicamos, Senhor, para que Tu nos ajude nesse instante, na compreensão desses temas que, embora dissemos que são tão básicos, tão elementares, são princípios simples do Teu Evangelho, mas que sempre devemos considerar com zelo, com carinho, com atenção. Que Tu abra mais uma vez o nosso entendimento, e que o temor em nosso coração aumente ainda mais por Tua palavra, para que nós possamos considerar tudo aquilo que nós iremos aqui tratar. Que Tu nos ajude, Senhor, neste propósito, que aqui estamos com esse objetivo de servir a Ti e de proclamar a Ti o Teu reino sobre a terra. Pedimos essa bênção sobre nossas vidas, ao mesmo tempo que intercedemos também em favor desta vida da irmã Luzia, que está enferma, que está doente, e os médicos dizem
que ela está passando por problemas que eles humanamente não podem resolver. Mas tu podes, porque sabemos que tu és o médico dos médicos. Pedimos para que através da tua unção divina, com a tua cura, que tu possas levar e trazer refrigério a este corpo, esta vida, Senhor. Que tu possa trazer alívio a esta vida, para que enquanto ela estiver aqui, sendo ela uma serva temente a ti, que ela possa te servir com alegria em seu coração, recebendo de ti esta bênção, esta cura para o seu corpo. Pedimos também em favor da irmã Isabel, que está hoje completando mais um ano de vida, que tu abençoe ela com a sua gloriosa presença, que tu invada ela e o seu lar com o seu ser, com a sua glória, e que onde ela estiver, Senhor, que os teus caminhos sejam aclarados pela tua luz, e para que, através desta luz, ela receba de ti o entendimento e sabedoria para viver e dar testemunho desta fé que tu tem revelado a ela. Guarda a tua serva, Senhor, guarda a sua família. Pedimos essa bênção a todos nós, Senhor. Cada filho teu que está em necessidade nesse instante. Talvez há outros que também necessitam de cura. Pedimos para que tu visite a cada um deles que esteja talvez nos acompanhando nesse instante. Que eles possam, com a fé que eles têm revelada de ti, receber a sua porção, receber a sua cura, receber alguma resposta de alguma oração, alguma petição que eles têm. Visita essas vidas, Senhor. Nós não sabemos quais são os seus problemas, mas cremos que tu és o Deus que soluciona aquilo que é impossível para nós. Nós sabemos que apenas em ti está a resposta para os nossos problemas, Senhor. Nós não confiamos no homem, não confiamos em nosso próprio braço, mas confiamos em ti. Uma vez que cremos que somos tua propriedade, nos rendemos a ti para que tu tome conta de nossas vidas. Crendo que tu fará isso, Senhor, nós pedimos isto e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Meus irmãos, na escritura que nós lemos, nós verificamos que Deus deu mais uma ordenança a Abraão. Porque desde quando Deus se comunicou com Abraão, nosso pai na fé, pela primeira vez, ele deu uma ordenança. Você deve se lembrar quando ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E você sabe que Isaac, ele era um filho da promessa que Deus havia concedido a Abraão, e levou alguns anos até que este filho nascesse. Durante todo esse tempo, Deus provou o nosso pai na fé, Abraão. Desde o início ele foi provado. E nós vemos que muitas vezes Abraão, ele falhava nesses testes, falhava nessas provas. Aqui nós vimos que Abraão estava tão disposto a sacrificar o seu único filho com a sua esposa Sara em sacrifício, a fim de provar o amor que ele tinha por Deus. E Abraão prontamente atendeu a esse pedido, essa ordenança do Senhor. Desde a primeira vez, quando Deus chamou, ele sempre dava alguma ordem, e se você conhece a história, você vai ver que Abraão sempre obedecia pela metade, ele nunca conseguiu obedecer integralmente. Porque quando ele disse, sai da tua terra, sai da tua parentela, ele levou a parentela junto. Ele levou seu pai junto. É verdade que morreu no meio do caminho, mas ainda estava com ele o seu sobrinho, um parente. Não era para ter trazido junto. Então veja, ele sempre cumpria as coisas pela metade. Mas aqui, nesse texto que estamos lendo, quando você vê que Abraão, sem discutir, sem falar, sem reclamar, murmurar, ele prontamente aceitou. Isso mostra que aqui já se passou alguns anos e por experiência própria, Abraão a essa altura já entendeu que a única forma de realmente viver de uma forma reta diante de Deus, com interesse de coração,
é realmente servir a Deus e obedecer integralmente a Deus e as suas ordenanças. Abraão já havia aprendido isso. Por isso, quando Deus deu essa ordem, quero agora que você sacrifique o meu filho, ele não reclamou, não disse nada. Simplesmente se aprontou e disse, vamos fazer isto. Ele havia aprendido a lição. Mas será mesmo? Será que em algum momento ele dissesse, pai, por favor, não faça mais isso, estou aqui, mas não faça... Então ele estava ainda provando o seu servo mais uma vez. E nós vemos que Abraão, ele era o nosso pai na fé. Porque pelo que nós lemos aqui, embora Deus dissesse que era o seu filho que deveria ser sacrificado, ser imolado, ele sabia que Deus poderia providenciar algum animal que substituísse o seu filho. Ele cria que isso pudesse acontecer. Ele achava que realmente Deus poderia fazer isso, porque Abraão tinha fé, ele tinha esperança de que em algum momento o Senhor lhe provesse um substituto para aquele holocausto. Mas o que nos chama a atenção aqui nesse texto que nós lemos é que no momento em que Abraão coloca o seu filho sobre a lenha, o seu filho Isaque, para ser imolado, para ser sacrificado, você percebe que Isaque também tampouco reclama ou murmura. O que Isaque fez aqui? Ele pacientemente, ele se mostrou estar em perfeito acordo com seu pai. Ele aceitou ali ser colocado no madeiro, naquela lenha, para ser ali sacrificado. E como nós sabemos, Isaque ali era um tipo perfeito de Cristo. Porque o que Isaque fez foi exatamente o que Cristo, o Senhor Jesus Cristo, fez. Você vê que aqui diz que Isaque levou a lenha do próprio holocausto no qual ele foi colocado para ser imolado. E Jesus, ele levou o próprio madeiro no qual depois ele também seria crucificado. Então você vê que aqui realmente nós temos um tipo perfeito de Cristo aqui em Isaque. Outra coisa que eu chamo a atenção é que naquela mesma ocasião, o moço, Isaque, não era uma criança, não era um bebê. Alguns dizem que a idade de Isaque era em torno dos 25 anos, o que significa que Isaque tinha plena consciência do que estava acontecendo. E não apenas isso, ele aqueceu, ou seja, ele foi subserviente, ele se rendeu, ele se entregou, ele não reclamou, ele deliberadamente aceitou ali ser colocado na lenha para ser sacrificado, ele não se opôs. O que eu quero dizer com isso é que Isaque, ele esclarecidamente aceitou ser sacrificado, ser imolado. Ele tinha idade já para conhecer, para entender o que estava se passando. E não somente isso, ele tinha responsabilidade já pelas escolhas que ele estava fazendo. Eu chamo a atenção de você para isso, porque foi exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Porque ele foi levado ao madeiro, foi levado para o Calvário, conscientemente, e com seu consentimento, ele aceitou. Ele foi levado ao matadouro e calado, ele estava mudo, ele aceitou. Então, exatamente como Isaque fez ali, aquele mesmo consentimento que Isaque demonstrou foi que Cristo demonstrou. A mesma humildade que Isaque teve foi a mesma humildade que Jesus teve e que ele demonstrou para nós. Porque a Bíblia diz que ele estava lá antes com Deus e na forma de Deus. Por que isso? Porque ele estava ali numa forma teofânica, na qual Deus se incorporou. Deus estava ali no seu Filho, porque ele e o Filho estavam juntos ali. Desde o princípio da criação, Deus usou seu Filho como um agente da sua criação. Deus estava ali com seu Filho, o Filho estava ali com o Pai. Mas ele deixa essa comunhão temporária ali naquela glória em que ele estava com o Pai, e humildemente vem aqui e assume uma forma de pecado, a forma de um corpo de pecado igual ao nosso. Embora aquele corpo não foi feito em pecado, embora o Cristo nunca cometeu pecado algum, ele veio assumir um corpo de pecado igual ao nosso e humildemente entregou isso em obediência a Deus, a fim de ser sacrificado, para sofrer a morte e morte de cruz. É o que nós lemos lá em Filipenses 2, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, nós verificamos que
A forma humilde e pacífica que Isaac demonstrou ao se submeter ao pai e a ser sacrificado foi um tipo perfeito do Filho unigênito de Deus que humildemente veio até nós e, assumindo o mesmo tipo de corpo de pecado igual ao nosso, apresentou isso para ser entregue à morte na cruz. Então você percebe aqui que, em primeiro plano, este Abraão que oferece o seu filho Isaac, quem que ele está tipificando ali? Ele está tipificando Deus. Porque assim como Abraão entregou seu filho Isaac para ser imolado, Deus estava disposto a entregar o seu filho, Jesus Cristo, o seu filho unigênito, para ser imolado em favor de nós pelos nossos pecados. Então é este o quadro, esse é o tipo que a Bíblia ali está nos mostrando. Deus fez com que recaísse sobre esse seu filho unigênito o pecado de todos nós, a iniquidade de todos nós. Você vê isso lá em Isaías 53. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O apóstolo Pedro também disse a mesma coisa, lá em 1 de Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então, Jesus, como eu disse, ele não conheceu e não praticou pecado algum, mas ele assumiu um corpo de pecador, igual ao nosso, a fim de nos substituir, a fim de nos representar. E por meio dos seus atos de justiça, o que foi que ele fez? Ele trouxe justiça para todos nós. É o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Porém, veja que a partir do momento em que aparece ali um cordeiro que estava preso entre os arbustos, e que é sacrificado no lugar de Isaac, em substituição de Isaac, nesse exato momento, queridos, a Bíblia nos mostra já um outro tipo, uma outra figura, já um outro simbolismo ali envolvido. Agora Isaac ali, quando é substituído por aquele cordeiro, ele não é mais um tipo de Cristo. Ele era no momento em que o pai, Abraão, que tipificava Deus, apresentava o seu filho para ser imolado. Mas quando Isaac passa a ser substituído por aquele animal, aquele carneiro que é sacrificado no lugar dele, então agora Isaac já representa ali um outro tipo, um outro quadro. O que ele está tipificando agora? Nós, a noiva de Cristo. Ou, se quiser, se preferir, o corpo de Cristo, que seria poupado através da imolação, do sacrifício substitutivo do seu esposo. O nosso marido, o nosso Cristo, nos substituiu no Calvário e morreu em nosso lugar. Então, esse Isaac que foi poupado por aquele carneiro que o substituiu é o tipo da noiva, da igreja, que foi poupada, né? Poupado do juízo, poupado do inferno, poupado da morte eterna, por um sacrifício vicário e substitutivo. É isso que agora essa escritura está nos mostrando. Então você percebe que há um duplo simbolismo ali, né, na figura de Isaac. Porque aquele cordeiro que é trazido e apresentado no lugar de Isaac é um tipo da substituição que Cristo faria por nós na cruz do Calvário. É assim que nós entendemos, e é assim que o Bobbano também entendia, e vou ler aqui onde ele menciona isto, na mensagem Crendo em Deus, de 52. Você sabe quem era aquele cordeiro? No contexto você vai ver que está se referindo àquele cordeiro que estava nos arbustos. Ele era Cristo. Obviamente que o profeta aqui está se referindo em tipo. Não está dizendo que o cordeiro ali era Cristo. Era um animal que estava tipificando Cristo. Deus o ofereceu em seu lugar. Ou seja, este cordeiro que substituiu Isaac tipifica o cordeiro de Deus que foi enviado por Deus até nós para ser oferecido no nosso lugar, em substituição a nós. E chamou Abraão o nome do lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então veja, queridos, a crucificação deste Cordeiro de Deus, ele foi um ato substitutivo de Cristo por nós. Para que assim Deus pudesse
nos proporcionar gratuitamente aquilo que nós jamais poderíamos conseguir por nós mesmos. Então, Jesus ali foi ferido, ele se fez doente, para que hoje você pudesse ser são. Ele se fez de fraco, para que hoje você pudesse ser forte. Ele se fez de pobre, para que você fosse rico. Ele se fez de vencido, para que hoje você fosse um vencedor. Ele se fez de conquistado, para que hoje você fosse um conquistador. Jesus se fez de maldito, para que hoje você pudesse ser abençoado. Ele se fez de condenado, para que hoje você fosse absolvido. Jesus sofreu para que você não tenha mais que sofrer. Ele pagou o preço para que você não tenha mais preço algum para pagar. Ele se sacrificou para que você não tenha que fazer nenhum sacrifício mais. Ele fez por você. Jesus passou por uma morte temporária naquela cruz para que hoje você eternamente vivesse. Esses foram alguns dos benefícios do sacrifício substitutivo de Cristo por nós. Agora, nós também tínhamos uma dívida com Deus, pelo fato de nós já virmos este mundo nascidos em pecado, falando mentira. Mas o que foi que aconteceu? Cristo, com esse sacrifício substitutivo, ele pagou esta dívida por nós. Porque nós mesmos, nós não tínhamos como pagar essa dívida. Você sabe que às vezes no comércio, eles pedem aí um fiador, né? Até por uma questão de segurança, caso em algum momento nós ficamos sem condições de saldar aquela dívida que estamos ali contraindo, então vem o fiador e paga a dívida. Então, da mesma maneira, a segurança da nossa salvação está no fato de que Cristo, ao morrer por nós, ele atuou como fiador, um fiador nosso diante de Deus, a fim de saldar qualquer dívida que nós tínhamos com ele. As Escrituras nos mostram que Jesus Cristo, Filho de Deus, ele foi um fiador, está lá em Hebreus 7, verso 22. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Jesus é o nosso fiador. Dizem que pelo menos 70%, a margem pode ser maior, pelo menos 70% dos contratos de aluguéis, por exemplo, de imóveis, eles são feitos mediante o aval de um fiador. Tem que haver um fiador. Eles pedem isso. Isso é uma garantia que o proprietário às vezes pede, caso haja uma inadimplência aí por parte do inquilino. Então, se o inquilino não puder pagar, o fiador vem e salda a dívida. É uma segurança que o proprietário pede. Agora, veja, ninguém vai aceitar ser fiador de alguém que não seja competente para honrar com seus próprios compromissos. Poderia você ser fiador de uma pessoa que você sabe que não tem condições nenhuma de saldar uma dívida? Poderia você ser fiador de alguém que está desempregado, que não tem renda alguma, não tem uma economia, não tem o dinheiro aplicado, não tem dinheiro, não tem nenhuma garantia de pagar? Poderia você ser fiador de alguém assim? É óbvio que se você for, você já automaticamente você já está pagando a dívida, porque você sabe que essa pessoa não vai poder pagar. Você não faria isso, certo? Agora, eu quero dizer isso para você, ou estou dizendo isso para você entender que foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Jesus sabia da nossa incapacidade e da nossa incompetência de por nós mesmos ter qualquer recurso que pudesse apresentar a Deus, que nos justificasse, que nos sentasse diante dele. Ele sabia que nós não poderíamos pagar. Não havia nada em nós que poderíamos ofertar para Deus para pagar a dívida que tínhamos com ele. Então Cristo, mesmo sabendo nossa incapacidade, aceitou ser o nosso fiador para nos dar essa garantia e a segurança de que uma vez ele apresentando o preço do seu próprio sangue na cruz do Calvário, ele nos fez como livres, pagando a dívida que nós tínhamos para com Deus. Então, sendo Jesus o nosso fiador, ele também atraiu para si mesmo a responsabilidade pelos nossos crimes, pelos nossos delitos cometidos diante de Deus na nossa ignorância. Porque você deve se recordar também que há casos que quando uma pessoa é presa, pede-se uma fiança, ele paga a fiança, ele pode ser solto, né? É o juiz, o delegado que ele determina. Então, quando a pessoa paga a fiança, ele está praticamente assumindo, né? Olha, eu estou pagando a fiança dessa pessoa que era para ser posta em liberdade. Então, foi mais ou menos isso também que Cristo fez por nós. Ele pagou a nossa fiança. Nós tínhamos vários crimes cometidos, mas para nos libertar do cativeiro,
para nos libertar da prisão. Cristo veio e pagou a fiança com seu próprio sangue. Eu estou dizendo isso porque a Bíblia diz que ele viria até nós para fazer isso. Está lá em Isaías 61, verso 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E como foi que ele fez isso? Saldando a nossa dívida com seu próprio sangue. Nós estávamos presos, mas Cristo nos libertou. Ele pagou o preço do nosso encarceramento com seu próprio sangue, tirando-nos das trevas e nos transportando para a sua luz, como diz lá em Colossenses 1,13, né? Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora, você sabe que existe uma autoridade aí religiosa muito importante que é chamada e conhecida como vigário. E você sabe que a palavra vigário quer dizer substituto. Você sabe que eu estou aqui falando do pontífice de Roma, do Papa. Ele é tratado como alguns como vigário. Ele é até chamado dessa forma. Ele tem alguns títulos, né? Vicarius Filii Dei, né? Vicario Generalis Dei in Terris, ou seja, vigário de Deus na terra. O que quer dizer isso? Eles têm essa autoridade como um representante de Deus, como um substituto de Deus na terra. Ou seja, você vai encontrar favor de Deus por meio deste ser que está aqui como seu substituto, como seu vigário, como seu único representante. Por isso que eles dizem que ele é até infalível, né? Eles criaram a infalibilidade papal, ou seja, este vigário não comete erros, não falha com você. Qualquer coisa que você precisa, peça a ele. Mas veja, nós não temos nada que pudesse apresentar para Deus para nos redimir, ou para saldar nossas dívidas. Mas não apenas nós, ninguém mais pode saldar. Você não pode procurar um profeta, você não pode procurar um papa, nenhum deles pode salvar ou saldar a dívida que nós tínhamos com Deus. Somente Deus pode saldar. E ele fez isso através do sacrifício vicário do seu Filho. Então, não existe nenhum outro vigário a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. E você sabe que também há um outro erro, uma outra blasfêmia que se comete pelo simples fato de chamar esse pontífice de Papa. Porque Jesus disse que a ninguém mais devemos chamar de Pai, não é isso? Mateus 23:9. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Então, se há alguém com um espírito que faz chamar esse pontífice de Roma de Papa, esse espírito que está nele não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai fazer você confessar uma coisa que contraria essa palavra. Porque quando Jesus disse a ninguém chameis de Pai, está se referindo ao Pai. Né? Ninguém pode ocupar ou substituir o Pai. Mas eles dizem que há uma autoridade que pode se vindicar como seu vigário, como seu substituto, e chamam ele de Pai. Isso é contrário. Então, não é o Espírito Santo que inspirou isso, e todos aqueles que chamam ele de tal coisa não está sendo motivado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo pode combater a si mesmo, contrariar a sua própria palavra. Agora veja, hoje, qual seria o representante de Deus na Terra? Um líder, um papa, um profeta? Não. O representante de Deus, o vigário, podemos dizer assim, o substituto, o representante de Deus na Terra somos nós, a igreja. A igreja hoje é o representante de Deus. Nós representamos Deus aqui na Terra, através da nossa vida, através da confissão, da fé que Ele nos deu. Agora veja, quando Adão caiu em pecado, lá no Jardim do Éden, nós, por representação, caímos ali, todos, juntos com ele. E assim, todos nós pecamos em Adão, o qual foi o nosso substituto. Adão nos substituiu. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Como foi possível isso? Em Adão. Ele nos representou, ele nos substituiu. Quando Adão pecou, você pecou ali com ele. Quando Adão caiu, ele te substituiu, você caiu ali junto com ele. Quando Adão desobedeceu a Deus, sua palavra, você ali estava junto com ele, desobedecendo a Deus. Ele, por representação, representou, substituiu toda a raça humana.
Veja como a banda diz na mensagem da perfeição. De forma que quando Adão e Eva tinham pecado e tinham transgredido a lei, eles eram súditos da morte. E a lei tinha de ser executada. Por consequência, isso colocou toda a raça humana sob a pena da morte. Agora, se pudermos simplesmente nos acalmar por uns momentos agora em nosso pensamento e olhar para esse grande quadro e lembrar que cada pessoa aqui está inclusa nisso. Todos nós fomos ali incluídos naquele quadro de Adão caindo. Todos nós caímos ali em substituição. Cada homem, cada mulher, cada criança está incluído na pena da morte. Pela transgressão do cabeça da raça humana, Adão. Pela sua transgressão, cada um de nós caiu vítima do pecado. Mas veja, se por um só todos foram substituídos para a morte, também por um só todos foram substituídos e representados para a vida e para a justificação. É o que Paulo diz lá em Romanos 5, verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. E mais adiante, no verso 21, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, Jesus Cristo foi o segundo Adão. O primeiro Adão que nos substituiu, nos levou ao pecado, nos levou à desobediência, nos levou à maldição, mas agora vem o segundo Adão. O que ele faz? Ele reverte todo esse quadro. O segundo Adão nos traz para a bênção, nos traz para a vitória, nos traz para a conquista, nos traz para a cura divina, nos traz para a salvação, nos traz para a vida e para a justiça. Então, o pecado de Adão, por representação, jogou toda a raça humana inteira na morte. Mesmo você entendendo isso, eu quero ler algo mais aqui, onde uma banda fala sobre isso. Na sua mensagem, um homem correndo da presença do Senhor. Sempre tem sido dessa maneira. Tem estado no homem, tem se safado e se afastado de Deus, desde Adão no jardim do Éden. Quando Adão estava no jardim do Éden, quando chegou a responsabilidade de fazer sua escolha, ficaria ele com Deus ou ficaria ele com a sua esposa? A responsabilidade dependia dele. Ou ele tinha que aceitar o que sua esposa disse ou o que Deus disse. E quando escolheu seguir o caminho da sua esposa, e quando fez isso, então ele perdeu a sua condição original. E trouxe o mundo todo em sujeição à morte, quando ele teve que assumir a responsabilidade ou aceitar uma nova luz que sua esposa havia encontrado, e que era contrária. Ó Deus, pense nisso, Deus só lhes tinha dado umas 8 ou 10 palavras para guardarem, mas aquela árvore vós não comereis. Era só isso que eles tinham que guardar. E mesmo assim, eles a transgrediram. Então Adão teve que encarar. Farei eu do modo que minha esposa disse para fazer, ou farei o que Deus disse para fazer? E ele saiu com os olhos abertos. Ele teve que assumir a responsabilidade. Isso jogou a raça humana inteira na morte. Ele substituiu a todos nós ali, naquela escolha que ele fez. Então, o primeiro Adão nos trouxe a morte, mas o segundo Adão nos trouxe a vida eterna. Portanto, assim como por um só homem, todos nós fomos ali substituídos e representados na morte, assim também por meio de um só homem, homem com H, o Cristo, todos nós fomos substituídos e representados para a vida eterna. 1 Coríntios 15, 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Porque ele nos substituiu para mudar aquele quadro. Então, quando Cristo morreu ali na cruz, você morreu ali com ele na cruz. Os teus pecados morreram ali na cruz com ele. Quando Cristo ressuscitou, um pouquinho antes, depois que ele morreu, foi sepultado. Quando ele foi sepultado, você foi sepultado com ele. Quando ele ressuscitou, você estava ali ressuscitando com ele. Quando ele ascendeu aos céus, em substituição, todos nós, o corpo de Cristo, ascendeu aos céus junto com ele.
Por que isso? Porque Jesus foi o nosso substituto. Ele fez a mesma coisa que o primeiro Adão fez, só que ao contrário. Nos tirou da maldição e nos trouxe de volta para a bênção. Efésios capítulo 2, verso 4 em diante. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, você não precisou fazer nada, Ele fez tudo por você, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como foi possível isso? Em substituição. O que Cristo fez é como se você tivesse feito. Ele te representou ali. Então Ele ressuscitou, você foi ressurreto ali junto com Ele. Para que tudo isso? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, nós fomos representados em Cristo tanto na sua morte, como também na sua ressurreição e também na sua ascensão aos céus. Uma mensagem do Mombrana: o Deus desta era maligna, no próprio pensamento de Deus, Deus o grande Espírito, no princípio, antes de haver o princípio, Ele era Deus. E Ele sabia, e sabia você que você estava nele então? Você estava em Deus, lá no princípio, antes da criação de todas as coisas. Não como um ser pré-existente, mas como atributos na sua mente. Nos seus pensamentos eternos, que são atributos de seu profeta, você estava lá nesses pensamentos. Se você é um cristão agora, você estava nele então. Se hoje você confessa Cristo, Deus já te viu lá como seu filho, como o próprio Cristo. E então, se aquilo é assim, toda a divindade é corporalmente formada na pessoa de Jesus Cristo. E então, quando Jesus morreu na cruz, eu morri com Ele. Em substituição, Ele me representou a você. Pois eu estava nele então, pois ele era a plenitude da palavra manifestada, sabendo que mais tarde nós seríamos manifestados. E nós estamos no Calvário com ele. Você estava lá em substituição. Nós fomos para a sepultura com ele. E nós ressuscitamos com ele. E na sua ressurreição, agora nós ascendemos através do seu Espírito ao trono da graça, assentados juntamente em lugares celestiais em Cristo Jesus sempre. Cristo está lá sentado à destra de Deus, no trono da graça. E o profeta aqui está dizendo, você está lá sentado, Ele está lá te representando, em substituição. Deus te vê aqui na terra, mas te vê lá também, no seu trono. Porque o seu filho era a imagem, ou antes, nós fomos feitos à imagem do seu filho. Estamos aqui representando a extensão do seu corpo. Lá está a cabeça, aqui estão os pés dessa cabeça, aqui estão as mãos dessa cabeça. A minha outra mensagem, coisas que hão de ser. Você estava nele quando ele esteve na terra, você sofreu com ele, você morreu com ele, você foi sepultado com ele, e agora você está de pé com ele. E é a manifestação dos atributos de Deus, assentado em lugares celestiais, já ressuscitado, ressurreto a uma nova vida e assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Se tudo isso já nos foi outorgado gratuitamente, de uma vez por todas, por meio do seu Cristo, quem pode mudar este quadro? Ninguém mais. Não há pecado algum, nenhum outro delito que pode agora alterar esta obra vicária de Cristo pela sua igreja. Graças a Deus por isso. Agora veja, quando Adão e Eva pecaram no jardim, ambos perceberam, pelas Escrituras, nós sabemos, que eles estavam nus. E quando eles se aperceberam, eles tentaram cobrir sua nudez, fazendo alguma coisa com as suas próprias mãos, cozeram ali umas folhas de figueira para fazer como uma vestimentas, para cobrir ali a sua nudez. E na Bíblia, nudez se tipifica pecado. É por isso que Cristo, quando foi pregado no madeiro, ele foi pregado nu, para realmente representar a minha nudez, a tua nudez, os nossos pecados. Quando aquele sangue saiu daquelas chagas que foram feridas para cobrir aquela nudez, aquilo em tipo estava sendo a nossa nudez, os nossos pecados ali sendo cobertos pelo sangue vicário de Cristo. Então, o casal tentou cobrir a nudez de alguma forma. Tentou, ou seja, em tipo, cobrir os seus pecados.
mas com próprias obras que eles estavam tentando fazer com folhas de figueira, e não era possível. O que o Senhor fez? Ele sacrificou o animal. Ele matou o animal, tirou a pele do animal e cobriu, fez uma vestimenta para eles. Deus estava desde o início mostrando a única forma de vocês agora serem inocentados dos seus erros. A única maneira de vocês saírem de maldição é através de sangue derramado. Algo tem que ser feito no lugar de vocês. Eu não aceito nada que vocês possam fazer. Não adianta nem vocês quererem sacrificar, dar o seu sangue. O sangue de vocês não serve para mim. Tem que ser um sangue de um outro. E não pode ser qualquer outro. Tem que ser alguém que foi preparado para isso, separado, predestinado para isto. Essa lição que Deus já estava dando ali para os nossos pais, ali no jardim. Ele teve que imolar um animal para que através do sangue derramado pudesse fazer vestes para cobrir a sua nudez. Em tipo, o que Deus estava dizendo é isso. Tem que haver um sacrifício, uma imolação de alguém que substitua você e pague no teu lugar o que você fez. Que sofra no teu lugar o que você mereceria sofrer. Então é isso que Deus estava mostrando. Estava mostrando para o casal, desde o começo, um caminho que ele havia já, na verdade, providenciado para isto. Então, esse sangue não poderia ser o nosso próprio sangue. Tinha que ser o sangue de alguém que nos substituísse. E tinha que ser o sangue do Cordeiro de Deus. Porque somente esse sangue que foi ofertado no nosso lugar é que Deus poderia aceitar para cobrir os nossos pecados. Mensagem à perfeição outra vez. Deus, por presciência, quando Ele tanto amou a sua raça, ainda sob a penalidade, Ele fez com que a morte substitutiva sucedesse no jardim do Éden. Isto é, Ele substituiu uma criatura inocente, um cordeirinho que não conhecia pecado e serviu como substituto, para obrar e para morrer no lugar do pecador culpado. E foi um cordeiro, e foi morto, para manter a vida dos seus súditos. Agora veja, no dia em que Israel deixou o Egito, Deus ordenou que um sacrifício fosse feito de um cordeiro e cujo sangue fosse colocado nos umbrais das portas. Isso serviria como um sinal de que quando Deus passasse, aqueles que tivessem aquele sinal, aquele sangue, o anjo da morte passaria e não os tocaria. Por isso que a palavra Páscoa vem de Pessah, quer dizer passou. Porque é isso que Deus faria. O anjo da morte passaria quando visse o sinal. E o sinal era o quê? Era o sacrifício de um animal, de um cordeiro. E tudo isso representava esse sinal que Deus outorgou sobre nós através do sacrifício do seu Cristo. Primeiro foi pelo sangue. O sangue foi derramado na cruz. Porém, as reivindicações desse sangue se manifestam, são vindicadas pelo sinal do Espírito Santo que é outorgado como resposta à nossa fé em Cristo. Se aceitamos Cristo como nosso substituto, Deus nos dá um sinal que é o Santo Espírito dele para nos selar para o dia da nossa redenção. Mas veja, pegando esse tipo do Egito ali, aquele sangue daquele cordeiro, né, estava tipificando esse cordeiro de Deus. Eu quero mencionar isso num sermão que uma banda comenta, o sinal de 63. E agora, este foi o cordeiro perfeito? Cristo foi. E então, através do derramamento daquele cordeiro, o cordeiro natural no Egito, o sangue era aplicado, e ao ser, ele ficava como um sinal. Então, o que representaria o sangue deste cordeiro? Está vendo? O sinal de que estamos mortos para nós mesmos e identificados com o nosso sacrifício. Está vendo? Então, o cordeiro e o sangue e a pessoa se identificam. Porque uma vez que esse cordeiro nos representa, nos substitui, e você aceita isso, você está identificado com isto. Então, o sacrifício e o crente estão identificados. Veja, você é identificado em sua vida por meio de seu sacrifício, e isso faz de você o que você é hoje. Você é abençoado, você é salvo, você é liberto da prisão, porque este sacrifício substitutivo com o qual você se identifica te fez essas coisas, te libertou, te salvou, te inocentou. E você sabe que também na lei de Moisés se pedia ao ofertante um sacrifício de um carneiro. Né? Ele deveria ser apresentado em substituição ao ofertante. E a fim de que este ofertante, esse pecador, pudesse ali ser redimido e perdoado. Mas todos os anos ele tinha que voltar lá no templo e fazer os mesmos sacrifícios, apresentar outra oferta de sacrifício para representá-lo. E isso foi feito com uma sombra.
até que o verdadeiro substituto, o verdadeiro Cordeiro viesse para realmente nos representar e nos substituir de uma vez por todas. Esse sacrifício que o Cordeiro de Deus apresentou foi único, de uma vez por todas. Ele não precisa repetir isso todo ano. Você não tem que apresentar outra vez algo todo ano. De uma vez por todas. Ele nos salvou, Ele nos justificou, Ele nos inocentou. A lei foi apenas uma sombra. Mas quando veio o que é perfeito, então a lei perde o seu valor. Não é verdade? Rambana menciona isso na mensagem de perfeição outra vez. Por todo o Antigo Testamento oferecia-se o sangue de cordeiros e cabritos, ovelhas, touros e novilhas, uma morte substitutiva, porque isso era um tipo do cordeiro que viria um dia para nos substituir. Mas em toda a grande economia de Deus, havia no fundo de sua mente o real objeto por vir. O que seria? Eles eram sombras do real objeto que estava por vir. E o real objeto que estava por vir era o seu Filho unigênito. Todos os cordeiros que morreram era apenas uma sombra, e uma sombra é apenas o lado negativo de um objeto, e eles apenas falavam da vinda do Calvário, quando naquele dia o Cristo seria apresentado e imolado. Então veja, as obras que Cristo fez substituem as nossas obras. O que você achava que você deveria fazer, Cristo fez no teu lugar, de uma vez por todas, para que você não tenha que fazer. Quando o Umbanda aqui diz para nós que as nossas vidas estão identificadas com Cristo, significa dizer que quando Cristo morreu por nós, e quando Deus contemplou o seu Cristo ali padecendo no nosso lugar, quando Deus contemplou as feridas do seu Filho ali na cruz, era como se também Deus ao mesmo tempo tivesse tomado aquelas feridas como se fossem as nossas próprias, ou seja, uma vez que você está em Cristo, Deus te vê como se você tivesse estado lá. Como se fosse não o Cristo, mas você. Como se fosse você que tivesse feito aquilo lá. Deus assume como se nós tivéssemos estido lá pregado naquele madeiro. E isso sempre acontece quando as nossas vidas estão escondidas em Cristo. Como diz lá em Colossenses 3,3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então se você está escondido em Cristo, as obras de Cristo passam a ser tua. O que Ele fez é como se você tivesse feito. E é assim que Deus te vê. Deus olha agora para você, se você está escondido em Cristo, como se fosse você que tivesse feito aquilo lá. Ele te inocentou, mas através do seu Cristo, que te substituiu e te representou. Mas uma vez que o Cristo fez e você aceita, era como se você tivesse feito isso. Então, Deus, Ele não enxerga nós. Ele só vê Cristo em nós, no qual estamos escondidos. Né? Ele só vê o seu Cristo, o seu Cordeiro, como se aquilo que o seu Filho fez lá no passado, nós é que tivéssemos feito. Foi essa mensagem que Deus quis transmitir ali, quando Ele apresentou aquele carneiro para ser ofertado em substituição a Isaac. A mensagem tipo é disso. É como se nós tivéssemos feito, mas Ele enviou um substituto para fazer o nosso lugar. Então, quando nós aceitamos Cristo como nosso substituto, Deus passa então a ver o seu próprio Filho unigênito em nós. Ele não vê a mim, Ele não vê você. Ele vê o Cristo, o seu Cordeiro, em nós. Porém, se Deus em algum momento olhar para nós, contemplar a mim e a você, e ver as tuas obras, ver as coisas que você se esforça para fazer de melhor para Ele, se Ele vê os teus dízimos, se Ele vê os teus próprios méritos, os próprios esforços, os próprios sacrifícios, você está morto, você está condenado. Ele não pode chegar a nenhuma obra que você queira apresentar para te inocentar, para te justificar. A única obra que Deus vai aceitar é a obra do seu Cristo. Nada pode ser apresentado em substituição ao que Cristo fez. Mas uma vez que você aceitou o que Ele fez, tudo que você faz agora é fazer o quê? É descansar. Você simplesmente tem que descansar e aceitar o que Ele fez. Porque nada pode substituir o sacrifício desse Cordeiro. E é por isso, queridos, que nenhuma carne pode ser justificada diante de Deus. Não há nada que você pode apresentar para Deus. Ou como se a obra de Cristo fosse feita pela metade. Cristo não fez uma coisa, você tem que fazer outra coisa. Nada tem que ser complementado. Né? Eu tenho dito que às vezes a doutrina arminianista leva para esse caminho, porque eles dizem que Cristo morreu por você, mas esse sacrifício é em vão se você não fizer outra parte, se você aceitar. O problema é que não é questão de aceitar. Não é você que escolhe, não é você que aceita.
É Ele quem te escolheu. Porque esse sacrifício substitutivo, ele foi feito em prol daqueles que estavam na mente de Deus como um atributo. Lembra como o Ban disse para nós? Se você estava nele antes, você estava ali também no madeiro. Deus trouxe alguém que te representasse, porque na verdade você já estava com Deus há muito tempo. Teu nome já estava escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Mas quem tentar fazer alguma coisa para tentar complementar, ou para tentar aderir, ou agregar, ou até mesmo tirar alguma coisa, ou tentar apresentar algo, alguma obra, na verdade, Deus vê isso como abominação. Nada pode ser feito ou apresentado em substituto, ou acompanhando, ou para agregar ou acrescentar o que Cristo já fez por nós. Lá em Lucas 16, verso 15, diz assim: E disse-lhes, vós sois que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Vocês sempre estão tentando fazer alguma coisa para me agradar, para tentar se tornar justos, santos, inocentes, perfeitos. Né? Vocês estão sempre tentando fazer alguma coisa, mas é diante dos homens. Né? Porque para mim, vocês não precisam disso. Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus, é abominação. Então, não há nada que possamos fazer. É simplesmente aceitar. Aceitar o que Cristo fez. Então, Cristo, ele precisou morrer na cruz para que hoje nós tivéssemos direito à vida. Porém, agora, o que nós precisamos fazer é morrer para a nossa própria justiça, é morrer para os nossos próprios pensamentos, para que este Cristo possa então agora viver em nós. É isso que temos que fazer. Na mensagem, o lugar provido por Deus para adoração, Umbanda vai dizer assim: E esta é a lei pela qual o cristão deve viver. Não é o que nós mesmos fazemos, mas o que Ele tem feito por nós. Cristo já foi sacrificado. Não será. Ele já foi. É um produto acabado. Ele viveu, morreu, ressuscitou novamente, subiu aos céus e voltou na forma do Espírito Santo. Então, é uma obra consumada com Deus. Cristo, não conhecendo o pecado, tornou-se meu pecado para que eu pudesse ficar em seu lugar. Hoje estamos lá, né, assentados em torno dos celestiais, juntamente com Cristo. Ele tomou o meu lugar. Eu estava nele no Calvário quando ele morreu. Ali eu tive que morrer com ele para poder viver. Como a lei do pecado e da morte está no corpo, você tem que morrer para estar reconciliado com ele. Então veja, ele morreu para que você hoje pudesse viver. Mas para que você viva, você tem que morrer para si mesmo. Porque aí então é que Cristo vai viver em você. E Cristo vivendo em você é então de fato que você se torna vivo. Porque o velho homem morre e nasce um novo homem, uma nova criação de Deus. Então, se Cristo tomou o nosso lugar, a única coisa que nós precisamos fazer é o quê? É descansar no que Ele já fez por nós. Amém, queridos? Não há nada de bom que nós possamos fazer a fim de sermos aceitos por Deus. A menos, exceto, aceitar essa obra substitutiva de Cristo na cruz por nós. Então, Deus, Ele não aceitará nada que nós queiramos apresentar a Ele em substituição ao que Cristo já fez por nós. Tudo aquilo que precisava ser feito, Jesus já fez, de uma vez por todas, para que hoje você não tivesse que fazer absolutamente mais nada. Isso é a graça de Deus. O Umbanda sempre mencionava isso, eu quero ler algo onde ele comenta isso, numa conversa que ele teve com alguém, que dizia que estava errado, ele queria se acertar, ele queria se esforçar, e o profeta disse, você está perdendo tempo, não há nada que você possa fazer para se corrigir, para se acertar. Isso está na mensagem Cisternas Rotas, 26 de julho de 64. Eu estou olhando para um homem agora sentado aqui atrás. Havia alguém na audiência com quem ele conversou no passado e vai relembrar a conversa que teve com esse irmão. Eu recordo de falar sobre isso em um velho estábulo, certo dia, perto de um coxo. E ele disse, mas eu não sou bom. Eu disse, eu sei que você não é. E eu disse, eu também não sou bom. Mas eu disse, você está olhando no que você é. Pare de olhar no que você é e olhe o que ele é. Ele disse, se eu simplesmente pudesse me livrar desses cigarros, irmão Brana, eu seria um cristão. E eu disse, não largue deles. Não é estranho ele dizer isso? Não largue os teus cigarros, não se esforce para largar disso. Não se esforce para abandonar o teu pecado. Você está tentando ficar bom, então vira até ele. Ele nunca veio salvar os homens bons. Ele veio salvar homens perversos, que sabem que são ruins.
Não tente você se corrigir, se consertar para depois buscar Deus. Ele quer você como você está, todo torto, né? Para que Ele mesmo faça a obra e te corrija. Não é você que tem que fazer. Já foi feito. Quando você aceita o que foi feito, essa obra vicária, substitutiva, ela transforma você. É ela que vai mudar você, não é você que vai mudar. É Deus. É essa lição que o meu Umbanda está ensinando aqui para este irmão. Ele diz, bem, eu disse, ouça, você não quer ir para o inferno, não é mesmo? Oh, não. Eu disse, bem, você não tem que ir. Ele morreu para que você não precisasse ir para o inferno. Ele disse, então o que eu tenho que fazer? Se eu não tenho que me esforçar para mudar, parar, largar meu cigarro, o que eu tenho que fazer? Eu disse, nada. É simples assim. Você não tem que fazer nada. Tudo já foi feito. Ele disse, mas e se eu pudesse alguma vez? Isso sempre quer. Veja, sempre alguém acha que tem que fazer alguma coisa. Eles não entendem que a obra substitutiva fez por nós. Você não tem que consertar a obra substitutiva. Você não tem que agregar algo. Você não tem que lapidar, aprimorar. A obra está perfeita, está acabada, disse o irmão Brana. Mas, irmão Brana, realmente não tem que fazer nada. Mas e se eu mexesse aqui, se eu fizesse alguma coisa, se eu me corrigisse? Aí o profeta vai dizer, veja, aí está você de volta ao teu cigarro outra vez. Pare de pensar sobre aquele cigarro. Apenas recorde, pense a respeito dele. O que ele fez, o que ele é, não o que você é. Você não é bom, e você nunca foi, e você nunca será bom. Mas ele é o único que é bom. E eu disse, agora, a única coisa que você tem que fazer, se ele tomou o seu lugar ali embaixo, ou seja, se você já estava ali representado naquele Cristo, se você já foi um atributo, se você já era um eleito, um predestinado, é isso que o Umbanda aqui está dizendo. Você apenas esteja desejoso em aceitar o que ele fez. Só isso. A única coisa que você tem que fazer é simplesmente aceitar isso. Só isso. Porque a obra já foi feita. Ora, ele disse, mas isto é simples, e eu vou fazer isto. E eu disse, aqui está o riacho. E eu o levei aqui em cima e o batizei no nome de Jesus Cristo. Não nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele o batizou no nome de Jesus Cristo. Há uma substituição para esse batismo. E Deus não aceita nada que substitua a Deus e a sua palavra. Então veja, queridos, nós não somos dignos. Não há nada de bom em nós. Deus não aceita nada do que nós poderíamos fazer, mas somente aquilo que o Cordeiro já fez por nós, de uma vez por todas. Porque Ele realmente assumiu o nosso lugar. Amém? Então, uma vez que Ele assumiu o nosso lugar, nós, porém, não podemos assumir o lugar dele e tentar fazer o que Ele fez. Ele fez aquilo que você não podia fazer, para que você não precisasse mais fazer. Quero ler outra mensagem aqui? Jeová Jiré, não olhe para si mesmo, olhe para o seu Cordeiro. Deus não aceita você. Ele aceitou o Cordeiro, e o Cordeiro tomou o teu lugar. Ele te substituiu. Oh Deus, você não pode ver isso? Não, você não é digno. Eu não sou digno. Não há nenhum de nós digno. Mas veja, Ele é digno? Sim, Ele é. Deus assim o disse. Ele o aceitou. Ele disse, este é o meu filho amado e quem me compraz, este é o meu filho. Ele ouvi no dia da aprovação. Este é Ele. Amém. Então agora veja que Cristo, Ele representou ou substituiu todos aqueles que estavam em Deus como atributos seus. Como eu disse agora há pouco. Quem que Cristo representou e substituiu? Aqueles que na verdade já eram parte dele, cujas almas seriam uma parte de Deus. Todo eleito, todo predestinado já foi substituído pelo Cordeiro de Deus desde antes da fundação do mundo. Mensagem à união invisível da noiva. Ele, o noivo, ele mesmo levou tua vergonha por ti no teu lugar. Ele ocupou o teu lugar, porquanto estavas predestinado por ele, para estar em sua noiva antes da fundação do mundo. A Bíblia diz assim, e você é uma semente predestinada. Amém. Então, para alguém cujo nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, não pode haver imputação de pecados. Deus não pode te imputar se a tua vida está escondida hoje neste Cristo. E se você tem deste Cristo o sinal da redenção.
Porque, na verdade, a tua vida está escondida neste Cristo. Olhou outro sermão, nas asas de uma pomba branca? Assim é um genuíno cristão. Sabia você que um genuíno cristão, Deus não lhe imputa pecado? Não pode. Por quê? Porque ele não te enxerga, ele vê Cristo em você. Ele vê as obras de Cristo. Como que Deus pode te julgar se ele já te julgou no madeiro? Quando ele julgou Cristo na cruz, ele julgou você. Ele não pode julgar você duas vezes. Ele só vai julgar você se olhar para você e ver você, não as obras do Cristo. Se a tua vida está escondida em Cristo, você já está julgado, você já está inocentado. Não é isso? Davi disse, bem-aventurado é o homem a quem Deus não lhe imputa pecado. Quando você é lavado no sangue do Cordeiro, não por manufatura de um crente, porém realmente no sangue do Cordeiro, Deus não imputa pecado a você em nada que haja feito, porque você está sob o sangue e ele não vê você. Você sumiu, você desapareceu. E o que você fez foi jogar no mar do esquecimento. Para Deus é como se você nunca tivesse feito nada, porque Cristo nunca pecou, nunca falhou. É assim que Deus te vê, como alguém que nunca falhou, como alguém que nunca pecou. Agora veja, há um sacrifício de sangue e a única forma em que ele pode ver você é da forma que viu a você antes da fundação do mundo, quando ele pôs o teu nome no livro da vida do Cordeiro. Isso é tudo que ele pode ver, porque você tem sido redimido de tudo que você tem feito. Você tem sido lavado no sangue do Cordeiro, portanto, não há fel em você, não há hábitos impuros em você, porque o sangue do Cordeiro tem feito isto. E Deus não pode lhe imputar pecado, uma vez que você tem uma oferta pelo pecado esperando por você ali. Amém. Graças a Deus por isso. Então, uma vez escondidos, nossas vidas escondidas em Cristo, então Deus não pode mais nos ver, exceto ao seu Cordeiro. É a única coisa que ele enxerga quando ele vê a mim, quando ele vê a você. Nós simplesmente aceitamos e cremos naquela provisão do nosso pecado que Deus preparou para nós. Vou ler uma mensagem aqui, eu acho que eu vou cortar alguma coisa. Hebreus capítulo 7, Hebreus capítulo 5 e 6, parte 1. Através do batismo do Espírito Santo, somos batizados naquele corpo e estamos livres do pecado. Deus não te vê mais, ele vê somente a Cristo. E quando você está naquele corpo, Deus não pode julgar aquele corpo, ele já te julgou. Ele já julgou aquele corpo. Ele tomou o nosso julgamento e nos convidou. E pela fé, através da graça, nós andamos e aceitamos o nosso perdão. Se você crê nisso e você aceita isso, você descansa nisso, você aceita este perdão. Agora, lembra daquela lição que o irmão Barna disse, citando o caso que aconteceu com Abraham Lincoln, quando quis inocentar um homem que estava preso e ele não aceitou? E o irmão Barna arrematava a história dizendo, um perdão nunca é perdão até que você aceita como perdão. Então, aquele que não é eleito, aquele que não foi um atributo de Deus, que não foi representado por Cristo desde antes da fundação do mundo, ele não vai ter essas condições aqui. Ele não vai aceitar o perdão de Deus. Ou não vai aceitar aquele único caminho que Deus providenciou para nos perdoar. Mas ele mesmo vai tentar sempre fazer alguma coisa para ser perdoado, seja acrescentando, até mesmo tirando alguma coisa. Eu quero crer que é bem possível que Judas, ele tomou conhecimento, ele compreendeu que Cristo estava ali e que Cristo foi morto em lugar dos pecadores, para redimir os pecados de todos, inclusive os seus. O que Judas cometeu. Eu creio que Judas sabia que Cristo também estava ali e que havia morrido por ele. Agora, Judas, ele não aceitou aquele caminho que Deus providenciou para ele. Ele achava que o tipo de pecado que ele havia cometido não mereceria ser perdoado. Ele havia, Judas, perdido a sua esperança. Agora, nenhum filho eleito de Deus perde as esperanças. É essa a diferença de um filho para quem que não é filho. Aquele que é filho nunca perde a esperança, jamais em nada. Mas Judas perdeu a esperança. Talvez ele tinha no começo, mas ele perdeu a esperança de que ele pudesse algum dia ser perdoado. E ele perdeu a esperança a tal ponto que ele já nem queria mais ser perdoado. Ele achava que o seu pecado era tão indigno que ele não aceitava ser perdoado. Ele não queria que o seu Cristo, que o Cristo, o seu mestre, perdoasse os seus erros, perdoasse suas falhas. Ele não aceitou que o inocente o substituísse naquele madeiro.
E por que eu digo isso? Porque você vê isso pela forma como ele morreu. Como foi que Judas morreu? Ele não se enforcou no madeiro? Ele fez a mesma coisa que o seu mestre, porque lá no fundo eu quero crer isso. Ele entendeu o que Cristo estava fazendo no madeiro. Ele estava nos substituindo, inclusive a Judas. Mas Judas ele perdeu a esperança. Ele disse, não, eu não quero isso. Eu não aceito que alguém me substitua. Eu não quero ser substituído. Eu não acho que meu pecado mereça ser perdoado. Então, eu mesmo quero saldar as minhas dívidas. E a exemplo do meu mestre agora, eu vou me suspender no madeiro. E eu mesmo agora quero pagar, eu quero saldar minhas dívidas, porque foi muito feio o que eu fiz, é muito indigno o que eu fiz. E eu não quero isso, eu não quero esse perdão. Eu não mereço, eu não aceito que alguém morra no meu lugar. Foi essa mensagem que Judas deu quando ele se enforcou no madeiro, se pendurou no madeiro como seu mestre. Porque o Cristo foi pendurado no madeiro para substituir a todos nós, inclusive Judas. Mas Judas disse, eu não quero isso. Eu me suspendo. Eu não aceito substitutos. Não quero que ninguém me representa. Eu mesmo quero saldar as minhas dívidas. Ele conseguiu? Não conseguiu. Ele morreu ainda nas suas dívidas. Porque, como eu disse no começo, não há ninguém, nada que possa ser feito. Você não pode dar teu próprio sangue para substituir o sangue do Cordeiro. Deus não aceita nada que substitua o que Cristo já fez por você. Mas Judas achou que podia. E ele perdeu isto. Ele mostrou que realmente ele não era um filho da eleição. Judas, ele quis ser o quê? Ele quis ser autossuficiente. Porque ele não tinha esperança de que o seu caso pudesse ter uma solução. O sangue substitutivo de Cristo é a única solução para nossos erros, para nossas falhas. Você errou, você falhou, busca o sangue do Cordeiro. Ainda está lá, clamando. Como o sangue de Abel clamava, o sangue deste Abel, deste Cristo aqui, ainda está clamando e perdoando e intercedendo por você. Ainda há sangue. Não importa o quão horrível seja o teu erro, ainda há sangue. Se você crê nisso, se você é um filho da promessa, você vai crer que ainda há esperança para você. Mas se você não crê nisso, você não é da eleição. Você é como Judas. Não, eu não quero, eu não aceito, não há esperança. Mas enquanto há esperança, esse sangue ainda está disponível para você, para te redimir. O diabo muitas vezes quer que você pense que tudo está perdido. O diabo quer que você pense que tudo que você fez contra Deus, contra sua palavra, é irremediável e não tem solução. É o diabo. O diabo sabe que ele foi derrotado, então o que ele tenta fazer? Ele tenta convencer que o sangue de Cristo não é poderoso para te inocentar, para te perdoar, para te limpar. Por mais horrível que seja o pecado, há perdão. Esse sangue tem este poder para fazer isso. O diabo quer te convencer de que isso não é possível, que esse poder não existe. Mas esse poder existe. E Deus pode, Ele ainda faz isso, através desse sacrifício vicário. Então, queridos, já caminhando para o encerramento dessa palestra, eu estou falando aqui de umas coisas que eu acho que você já percebeu. Falamos aqui de vigário, que é alguma pessoa que é apresentada em substituição ao vigário de Deus. Ou seja, sempre tem sido apresentado pelo homem um substituto. Deus sempre tem mostrado o seu caminho, Deus sempre tem mostrado a sua provisão, mas o que eu me faço para desobedecer a Deus ou para resisti-lo? Ele mostra uma outra coisa para substituí-lo. Eu vou listar aqui alguma coisa que eu vi, que nós até mencionamos em alguns estudos, mas você vai ver vários casos disso. De pessoas que tentaram substituir algo que Deus deu gratuitamente para nos ajudar, para nos facilitar. Você se recorda de Nadab e Abiú, que foram consumidos pelo fogo, aquele mesmo fogo que Deus desceu do céu, lançou do céu para queimar o holocausto? Nós explicamos naquele estudo, eu creio que foi o fogo estranho, que o que aqueles homens deveriam ter feito, aqueles sacerdotes, quando eles foram queimar incenso, era para ter usado aquele fogo que Deus desceu e enviou do céu. Mas o que foi que ele fez? Eles apresentaram um fogo estranho. Então, aquilo substituiu o que Deus fez. Deus deu algo gratuitamente, e ao invés de simplesmente usufruírem disso, porque já o holocausto já estava sendo consumido, eles fizeram um outro fogo. Apresentaram uma outra forma, um outro fogo, uma outra origem, uma outra fonte. Ou seja, aquilo que Deus enviou do céu para eles, gratuitamente, eles banalizaram, tornaram aquilo como nada. E aquilo que eles fizeram com suas próprias mãos, fizeram isso para um serviço, queimaram incensário com aquilo, ou seja, sacralizaram uma coisa que era comum e vulgar e vulgarizaram aquilo que era santo. Toda vez que o homem faz alguma coisa para substituir o que Deus fez, exatamente isso que Nadab e Abiú fez, é isso que o homem faz. Ele está vulgarizando aquilo que é santo e estará sacralizando aquilo que é vulgar e comum. E nós explicamos que aquilo que eles fizeram, aquela substituição do fogo santo por um fogo comum,
em tipo representou várias coisas, como Israel iria fazer futuramente. Porque você se recorda que quando Pilatos apresentou Jesus perante Israel, não apresentou ao lado dele também Barrabás? E nós explicamos em alguns estudos que o primeiro nome de Barrabás era Jesus também. Então veja, 2 Jesus foram apresentados naquela manhã. E você recorda que a palavra Barrabás quer dizer filho de Deus, porque Barrabás quer dizer Bar-Abá. Bar quer dizer filho, Abá quer dizer pai. Então Bar-Abá, Barrabás quer dizer filho do pai, filho de Deus. Esse era o nome de Barrabás. Yeshua Bar-Abá, Jesus, filho de Deus. Naquela manhã, 2 Jesus, filho de Deus, foram apresentados a Israel. E um deveria ser inocentado. Eles poderiam escolher, ele poderia ser liberto. E vocês viram qual foi a escolha que eles fizeram. Eles rejeitaram aquele fogo santo que desceu do céu, aquele Jesus que desceu do céu, e aceitaram Jesus vulgar e comum terreno. Foi isso que eles fizeram. E é isso que as religiões fazem. Eles rejeitam a palavra, eles rejeitam aquilo que é vindicado, e se apegam a alguma coisa que é vulgar e comum feita pelo homem. Eles desprezam a revelação apostólica e a substituem por um credo, por uma teologia, por uma ordenança humana. Isso que nós estamos vendo acontecer, nós vimos isso em Tipo. Aquele Barrabás ali que foi aceito, muitos Barrabás estão sendo aceitos hoje. Sim, queridos. Muitos tabernáculos, muitas igrejas, o Cristo foi deixado de fora. Eles trouxeram o Barrabás, ficaram com o Barrabás. É um Jesus, filho de Deus, mas é comum, é uma teologia deles, é um credo deles. Saindo fora do arraial, eles não querem. Eles o rejeitaram outra vez com seus concílios. Eles preferiam, hoje, como fizeram então quando ele estava sendo julgado. E hoje, quando a palavra é julgada, o que aconteceu? Eles têm rejeitado outra vez, como eles fizeram então, aceitando um Barrabás, um assassino, no lugar de Cristo. Substituíram o substituto. Estranho, né? O concílio faria a mesma coisa, e hoje, porque eles têm rejeitado a vindicação da hora, o têm traído e preferido a Barrabás, o concílio mundial de igrejas, um assassino da palavra. As igrejas estão se conciliando, Eles estão aceitando um Barrabás, um Yeshua Bar-Abá, no lugar de Yeshua HaMashiach. Então, nós vemos que Israel, ele também substituiu o reinado de Deus pelo reinado de um homem, quando escolheram Saul. É um outro exemplo que eu estou dando aqui para você, em substituição. Até o reinado de Saul não havia rei nenhum. Havia ali uma teocracia, ou seja, Deus era o rei e o governante de Israel. Mas quando eles quiseram ser como as demais nações, escolheram um homem, um rei, eles substituíram o reinado de Deus pelo de um homem. Então veja, sempre tem havido isto, queridos. Eles vulgarizam aquele reinado santo de Deus ao escolher um homem para reinar entre eles. Não havia necessidade. E eles tiveram muitas lutas, na verdade, tiveram muitos problemas. É o que sempre acontece quando o homem tenta ocupar o lugar daquilo que Deus já fez por ele. E veja, essa sempre foi a tentação de toda igreja. Ao longo das eras da igreja, nós sempre temos visto isto. As igrejas, os que se dizem cristãos, tentando substituir o substituto. Tentando substituir a palavra de Deus por alguma outra coisa, por uma outra autoridade humana. Vou ler outra mensagem aqui. Um guia. Agora, aqui estamos, um guia. E ele é o guia provido por Deus. Agora, estamos passando através do deserto e estamos em nosso caminho em alguma parte e não podemos progredir sem este guia. E eu desafio qualquer um que tentar substituir por outro guia. E é o que estou fazendo. Ao invés de ser guiado pela palavra, pela revelação desta hora, estão substituindo este guia, esta palavra, com uma outra revelação, por um outro espírito, uma outra unção. Se você fizer, ele te tirará fora da linha. Você estará rejeitado. Este guia conhece o caminho. Ele conhece cada centímetro do caminho. Há uma ocasião, inclusive, que Moisés escolheu Jetro para guiá-los no deserto. Jetro, o seu sogro, você conhece muito bem esses caminhos. Olha só. Ali você tem um tipo. E você vai ver ao longo da Escritura que você vai ver que Jetro não conduziu. Quem conduziu foi Deus. Deus guiou a Arca da Aliança, os sacerdotes que iam para frente. Era Deus que mostrava o caminho que eles deveriam ir. Moisés confiou no seu sogro Jetro, você conhece, mas ele estava substituindo a guia. Não faça isso. Não substitua o guia de Deus. Você tem uma dúvida sobre alguma questão,
ore a Deus. Ore a Deus, queridos. Nós temos dito que Deus não fica sem responder uma oração sincera. Então, se você tem um desejo sincero de ter uma resposta de Deus sobre alguma questão, deixa Ele ser o teu guia. Apenas dobra os teus joelhos e Ele vai te guiar na decisão certa, na escolha certa que você tem a fazer. Não substitui este guia por um conselho do amigo, de uma amiga, de um companheiro, de um parente. Não, afaste tudo isso. Isole-se de tudo isso e foque-se apenas no teu Cristo. Não substitua isso por nada. Então veja, assim como a Eva natural, lá no Éden, substituiu a palavra de Deus por um arrazoamento dado a ela pela serpente, a Eva espiritual, ou seja, a igreja aqui na terra, ela também fez a mesma coisa. Quero ler algo que o Mambana disse. Porque a igreja, ela substituiu a palavra, substituiu Deus. Principalmente ali a partir do 3º século. A partir do 3º século veio as doutrinas unicistas, veio as doutrinas trinitárias. Nos 2 primeiros séculos, ninguém falava que Deus era Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ninguém falava em 3 pessoas de Deus. Ninguém falava que Jesus era a própria pessoa de Deus. Nos primeiros 2 séculos você não tem isso. Mas a partir do 3º século houve uma substituição. Primeiro veio a doutrina unicista, dizendo, não, Jesus é o próprio Deus, é a própria pessoa de Deus, Jesus é o seu próprio Pai. Eles falavam isso. Você vai ver, pesquisando, você vai ver e encontrar isso. Aí depois vieram Roma, com a sua doutrina da Trindade, Tertuliano, para tentar combater o unicismo, criando, não, Deus são 3 pessoas. Ao invés de combater o unicismo, que surgiu ali no 3º século, com a mensagem apostólica dos primeiros 2 séculos, eles criaram uma nova doutrina, né? Para combater uma coisa que estava sendo substituída pelo original, eles criaram uma outra coisa mais falsa. Então o unicismo e o trinitarismo estavam sendo ali já implantados na mente de muitos para substituir a palavra de Deus. Isso que eles fizeram. Eles estavam trazendo um Barrabás para si. Na mensagem do 3º selo, Mambana diz assim, foi prometido a ela, a noiva Eva, ser um redentor. Seu redentor seria a palavra. E quando a palavra veio, feito a carne, ela a rejeitou. Foram-lhe dados substitutos. Agora guarde isso, substituto. Recebeu substitutos para prosseguir, até que o Redentor viesse. E quando o Redentor veio, ela quis continuar com seu substituto e rejeitou a verdadeira palavra. E continua com substitutos, dos substitutos, até hoje. Está vendo? E aquela foi a noiva hebreia, assim fez ela. E a segunda Eva, a noiva mãe de todos os vivos, espirituais. Veja, a Eva natural caiu no Éden. Mas e assim ela caiu. Ela caiu porque fez isso. E a Eva espiritual agora, que é a igreja, a noiva de Cristo, ela caiu, não no Éden, mas em Roma. No concílio de Niceia, quando rejeitou aquela igreja pentecostal, que foi até Niceia, e ouvindo o arrazoamento romano, ao invés de se agarrar à palavra, e ela caiu. E tudo ao seu redor morreu com ela, ao seu redor. Agora, do mesmo modo que a Eva natural caiu, a Eva espiritual caiu, porque está substituindo o substituto. Está vendo? Então veja, assim tem sido a história da igreja. Tem substituído o substituto. Substituto após substituto, a igreja tem rejeitado mais e mais da palavra de Deus. Quero ler aqui a marca da besta. Agora observe, quando sai deste lado, aqui se tem o quê? Um substituto para o Espírito Santo, uma hóstia, um substituto para o batismo em água, no nome de Jesus Cristo, Pai, Filho, Espírito Santo. Eles substituíram tudo. Né? Mambana agora restaura para nós. O batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja romana se organizou e substituiu isso por um credo. Né? Eles substituíram tudo. Posso tomar e provar pela Escritura. Substituto após substituto. Martinho Lutero concordou com isto. John Wesley veio a seguir com a mesma coisa e concordou com isto. Então sempre tem havido aí substitutos da palavra. Agora, queridos, para encerrar essa nossa pequena palestra aqui, eu só quero chamar a atenção para um fato de que, além de Cristo ter sido apresentado a nós como nosso substituto, ele foi nosso substituto porque Deus o fez de uma forma peculiar. Deus os fez para que ele deixasse uma marca para nós. Para que nós sempre reconhecêssemos o que Cristo fez e que nada, ninguém poderia fazer somente a menos o que ele
foi preparado por Deus para fazer. Agora, o que eu estou dizendo, o que eu quero dizer com isso é que eu e você também fomos feitos da mesma maneira. Se Deus disse que não aceita substitutos para o substituto, da mesma forma, queridos, nós também fomos feitos de maneira a sermos insubstituíveis. Isso mesmo. Você é um indivíduo. Deus te fez de uma forma única e peculiar. Como Deus fez o seu filho de uma forma única e peculiar para fazer uma obra que somente ele poderia fazer e ninguém mais. Deus fez o seu filho de um jeito que ele saberia que o seu filho faria as coisas exatamente do jeito que Deus queria que ele fizesse. Eu quero dizer que para você, Deus fez a mesma coisa. Deus te elegeu, te predestinou e te pôs no tempo oportuno aqui neste mundo para que você pudesse fazer uma obra que ele queria que somente você fizesse. Ele te fez de uma forma única e exclusiva, ímpar, para que você realizasse uma obra ímpar e particular. Alguém pode ocupar o teu lugar. Alguém pode ocupar a mesma função que você ocupa no trabalho, mas ele não vai fazer exatamente a mesma coisa que você fez, ou que você fará. Porque Deus fez você de um jeito único, que somente você pode fazer aquela coisa única que Deus queria que você fizesse. Eu repito, alguém pode te substituir e tentar fazer e ocupar a mesma função, mas nunca vai fazer do mesmo jeito que só você poderia fazer. E eu digo isso porque nós somos insubstituíveis naquilo que nós somos e naquilo que nós fazemos. Deus te fez de uma forma única. Cada filho de Deus é único, exclusivo e peculiar e insubstituível naquilo que ele faz. Não há nada que você possa fazer e que outros possam fazer igual. Eles podem tentar se aproximar, mas não vão fazer igual porque não são você. Você é único, você é insubstituível. Eu repito, pode fazer algo parecido, mas não vai fazer do jeito que Deus te fez para fazer. Entende o que estou dizendo? Então nunca vai existir um outro Irineu, nunca jamais vai existir um outro Martim Lutero, nunca jamais teremos um outro William Branham, mas também sabe que nunca jamais teremos um outro você, um outro eu. Então, Cristo esteve aqui e deixou a sua marca. Mas eu quero que você entenda com essa mensagem, já para encerrar, que Deus te colocou aqui também, meu irmão, minha irmã, com exclusividade, para que você deixe a tua marca. Há algo que Deus quer que você faça, e que ninguém vai fazer. Alguém pode tentar fazer parecido, mas não vai fazer do teu jeito, porque você é único e você é insubstituível. Então, renda-se a Deus, descubra qual é o plano de Deus para você, e deixe a tua marca. Faça aquilo que Deus quer que somente você faça. Ele fez você de uma forma única, para que você aqui fizesse uma coisa que ninguém jamais poderá fazer. Não interessa que seja uma coisa que você até ignore ou pense que é ignorante para os outros. É tão ínfimo, é tão pequeno, não tem nenhum papel participativo importante, não importa. Seja onde você estiver, na tua casa, no teu trabalho, com a tua família, Deus fez você para fazer coisas que alguns podem achar simples, mas para Deus é a coisa mais rica que Deus tem. Porque Deus te fez daquele jeito para você fazer daquele jeito. Deixa a tua marca. Seja insubstituível. Cada filho de Deus é assim. E Deus o fez dessa maneira. Eu quero ler uma mensagem do profeta. A obra-prima de Deus identificada. Ele tem um propósito em sua vida. Cada indivíduo. De modo que ninguém mais na face da terra pode tomar o teu lugar. Ninguém. Você é insubstituível. Amém? Ninguém pode nos substituir. Deus tem algo para você. Você foi feito dessa maneira. Você foi feito dessa maneira com um propósito. Deus é soberano em sua obra. Ele até mesmo coisas diferentes. Nós diferimos uns dos outros. Ele faz os homens diferentes para que eles façam coisas diferentes que os outros não vão conseguir fazer igual. Ele nos dá, cada um lugar diferente para atuar. Né? E uma palmeira nunca pode ser uma nogueira. Uma nogueira nunca pode ser uma palmeira. Ninguém pode tomar o teu lugar. E você não devia tentar tomar o lugar de ninguém. Não tenha ciúmes de alguém que esteja fazendo alguma coisa, não. Apenas ocupe-se em deixar a tua marca. Fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Hã? Porque você é um indivíduo para Deus. E Deus tem um propósito para você. Ele o fez assim. Você diz, por que ele fez isto? Ele é soberano. Existe uma razão para ele ter feito isso ser assim. Amém. Graças a Deus. Então veja, queridos,
Cristo, por Ele ter nos representado e nos substituído lá na cruz, por meio do seu corpo, Ele tem então hoje o quê? A compreensão das nossas lutas, nossas tentações, nossos problemas, porque Ele passou por tudo isso. Ele pode se compadecer de nós porque Ele suportou e passou por as mesmas lutas, os mesmos problemas. Você não tem desculpas de dizer que Deus não te entende, porque através do seu Filho Ele te entende. Ele sabe o que é passar fome, Ele sabe o que é passar por tentações, Ele passou por tudo. Então hoje Ele pode se compadecer, Ele pode se condoer em teu favor, Ele pode dar a você o socorro que você precisa porque Ele te entende, Ele passou pelas coisas que você passa. Ele te substituiu. Então, meu querido, descanse no Cristo, como diz lá em Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O que o autor aqui diz? Cristo se compadece de você, porque Ele passou pelo que você passa. Então, sendo Ele um vencedor, nós vencemos junto com Ele. E nós podemos, através dessa vida vitoriosa do Espírito dele que está em nós, ser um reflexo e viver em subserviência, humildemente, para Ele, como Cristo viveu. Amém, queridos? Essa é a minha simples e singela mensagem que eu queria passar para os irmãos nesta manhã. Vamos falar com o Pai. Amoroso Pai Celestial, Deus bendito, agradecemos, Senhor, por esse tempo que tivemos aqui, relembrando esses princípios elementares da Tua fé que Tu nos deu. E como é prazeroso, Senhor, lembrar, e lembramos disso, e não cansamos de repetir essas coisas, Senhor. Quão glorioso saber que Tu foi o nosso fiador através do Teu Cristo. Nós tínhamos dívidas contigo, estávamos presos e encarcerados, mas Teu Cristo veio, pagou nossa fiança e nos pôs em liberdade, tirou nossas algemas da ignorância, dos dogmas, nos libertou e nos levou, Senhor, para o reino do Filho do Seu amor. Como gratos estamos, Senhor, por viver e por servir a Ti. Que mais uma vez, com essa simples mensagem, que os Teus filhos possam compreender que não há absolutamente nada mais que eles precisam fazer, a não ser crer, aceitar e descansar na obra que o Teu Cristo fez por nós uma vez por todas. Nós Te agradecemos por isso, Senhor, por esse Cordeiro Pascual. Ao longo deste mês relembramos isto, porque é majestoso, Senhor, saber que outra vez Tu nos concedeu a vitória através do sangue do Teu Cordeiro, que outra vez Tu mostrou que Satanás não tem nenhum poder, porque Tu o venceu lá na cruz, e Tu continua vencendo diariamente na vida de cada um daquelas vidas que se esconderam no Teu Cristo, no Teu Cordeiro. Então, Senhor, sim pedimos que Tu nos ajude a não apresentar nada mais além para acrescentar ou para tirar o que Tu já fez. Nós nos escondemos no Teu Cristo. Nós descansamos nas Tuas promessas. Como dissemos aqui, um filho Teu nunca vai deixar de crer, nunca vai deixar de esperar e de confiar. Enquanto estamos vivos, nós confiamos, nós descansamos, nós esperamos. Obrigado, Senhor, pela vitória. Obrigado por nos fazer assentar em lugares celestiais juntamente com Teu Cristo. Nós não somos dignos dessas coisas, mas Tu nos deu isso. Tu nos inocentou. Tu nos deu o pago de tudo isto. E nós te somos gratos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus.